Viagens espaciais são as aventuras mais emocionantes da humanidade, mas, ironicamente, quanto mais voamos para o espaço, mais difícil se torna. Isso porque, a cada foguete ou satélite lançado, criamos obstáculos que se tornam cada vez mais perigosos de atravessar. Em algum momento, isso poderá pôr fim à era espacial e nos prender na Terra por décadas ou talvez até séculos. Se você quer saber como isso pode acontecer, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para que nos apoie a continuar lançando vídeos como esse. Conto com você! Voar para o espaço é incrivelmente difícil. Você precisa se mover muito, mas muito rápido, primeiro para cima para deixar a atmosfera e depois na direção certa para continuar a orbitar a Terra, ainda em alta velocidade. Se tudo der certo, você alcançará uma órbita baixa ao redor do planeta. Estar em órbita torna muito difícil sair dela, e se você ficar sem combustível, ficará preso aqui, girando eternamente ao redor do globo terrestre. Isso é ótimo para coisas que queremos deixar em órbita, como estações espaciais ou satélites. A várias centenas de quilômetros acima da superfície, movemos a maior parte da infraestrutura espacial da humanidade. A atmosfera lá é tão fina que os objetos podem permanecer em órbita por séculos antes que a resistência do ar os desacelere e eles caiam na Terra. Mas ao mesmo tempo, isso é uma armadilha mortal para nós. Explico. Os foguetes são tanques metálicos de combustível. Quando o combustível acaba, o container vazio é descartado para tornar o foguete mais leve. Alguns deles caem de volta na Terra ou queimam na atmosfera, mas muitas partes inúteis permanecem em órbita depois de décadas de viagens espaciais. A nossa baixa órbita terrestre está cheia de propulsores usados, satélites quebrados e milhões de detritos de testes e explosões de foguetes. Atualmente, sabemos apenas de cerca de 2.600 objetos que já saíram de órbita. Na construção de satélites, cerca de 10.000 objetos são do tamanho de um monitor de computador, 20.000 são do tamanho de uma maçã, 500.000 são do tamanho de uma pedra e pelo menos 100 milhões são tão pequenos que não podem ser rastreados. Todo esse lixo se move a uma velocidade de até 30.000 km por hora ao redor da Terra, cruzando órbitas estrangeiras várias vezes por dia. As velocidades orbitais são tão altas que o impacto de um fragmento de lixo é equivalente a um tiro de canhão de plasma. Ao colidir com um destroço, parte dele evapora, liberando energia suficiente para criar buracos em metais sólidos. Assim, preenchemos o espaço ao redor da Terra com milhões de fragmentos letais, e lá também implantamos uma rede global de satélites no valor de trilhões de dólares. Essa rede desempenha funções importantes necessárias para o mundo moderno, como comunicação, navegação GPS, coleta de dados climáticos, rastreamento de asteroides e várias descobertas científicas. Seria uma grande perda se essas coisas desaparecessem repentinamente. Se apenas um dos fragmentos do tamanho de uma bala atingir um de nossos satélites em operação, ele seria imediatamente destruído. Assim, cerca de 3 a 4 satélites são destruídos a cada ano. Segundo previsões, nas próximas décadas, o número de satélites e fragmentos indesejados em órbita aumentará em 10 vezes. Mas o pior no espaço não são os próprios pedaços de lixo. O pior é a cadeia intransponível de reações em cadeia que podem transformar muitas coisas úteis em lixo. Por exemplo, quando os satélites colidem, eles não param e nem caem do céu. Objetos sólidos literalmente passam um pelo outro, pulverizando-se e transformando um par de satélites em nuvens de destroços ainda suficientemente rápidos para destruir ainda mais satélites. Isso pode desencadear um efeito dominó mais destrutivo, como se pequenos fragmentos se dispersassem a cada colisão e criassem ainda mais fragmentos. O que costumava ser um pequeno pedaço de destroço se transforma em uma parede de destruição, e à medida que mais satélites são destruídos, a destruição se acelera exponencialmente, destruindo tudo que estava em órbita. No entanto, o espaço é espaçoso o suficiente, então as primeiras colisões podem levar muito tempo, e quando entendermos o que está acontecendo, será tarde demais. Em um ano, um satélite é afetado, no próximo ano são 5, no ano seguinte 50, e assim por diante, até não restar nada. A situação em órbita se deteriora rapidamente,
e é possível que já tenhamos chegado a um ponto de não retorno. Dentro de 10 anos, o espaço ao redor da Terra pode se tornar inutilizável. Milhões de destroços que são impossíveis de rastrear estão se movendo em torno da Terra a uma velocidade de 30.000 km por hora, criando efetivamente uma barreira mortal ao redor do planeta. Sonhos de bases lunares, colônias marcianas ou viagens espaciais podem ser adiados por séculos. A perda da infraestrutura espacial levará muitas tecnologias modernas de volta aos níveis dos anos 70. No entanto, talvez ainda não seja tão tarde para limpar essa bagunça. A indústria espacial já aprendeu a produzir menos lixo no espaço, mas seu volume ainda está aumentando, e os testes de armas apenas pioram a situação. Existem algumas suposições sobre como remover rapidamente a maior quantidade possível de lixo espacial sem criar mais problemas. Algumas das ideias consideradas seriamente incluem um método de captura e retorno do lixo de volta à Terra. Uma maneira seria utilizar um pequeno satélite para coletar lixo em órbita através de uma rede, e após a coleta, um pequeno foguete poderia enviá-lo de volta à Terra. Objetos muito grandes para a rede podem ser capturados com um arpão em um cabo. Em vez de um foguete, um varredor poderia desdobrar uma grande vela para criar resistência atmosférica e acelerar a descida em órbita. Existem muitas outras propostas igualmente fantásticas, como usar eletroímãs gigantes. Rebocadores magnéticos repeliriam componentes magnéticos dentro dos satélites, geralmente usados para estabilização e orientação no campo magnético da Terra. Isso pode ser mais seguro e confiável do que redes e arpões, pois não seria necessário entrar em contato direto com o lixo, eliminando o risco de acidentalmente quebrar o objeto capturado em mais fragmentos. Para os fragmentos menores, um laser poderia ser usado para vaporizá-los completamente. Um satélite equipado com lasers não precisaria se aproximar do alvo, eles poderiam disparar à distância. No entanto, não seria possível vaporizar objetos grandes por completo. Ainda assim, os lasers ainda podem ser usados contra eles, vaporizando o material da superfície do estágio para impulsioná-lo para uma órbita mais segura usando um empuxo reativo. A conclusão é que é melhor nos apressarmos antes que 100 milhões de fragmentos se tornem trilhões, nos prendendo na Terra. Se não fizermos nada, nossa aventura no espaço pode terminar antes mesmo de começar. Os dias de nossos planos de exploração espacial podem ser considerados perdidos e, portanto, precisamos começar a agir agora. Se você gostou desse material, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.